Atos 8:38, que diz assim: e mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Amém? Glória a Deus. Pode ser. Louvado seja Deus. Em outubro de 1857, Hudson Taylor começou seu ministério em Ningpo, na China, e levou a Cristo um senhor chamado Ni. Esse homem encheu-se de alegria, de regozijo, e quis compartilhar a sua fé com várias outras pessoas. Certo dia, o senhor Ni chega diante do missionário Hudson e pergunta: há quanto tempo o povo inglês, o povo da Inglaterra, sabia dessas boas novas? Taylor reconheceu que a Inglaterra tinha conhecimento do Evangelho há muitos séculos. Então, o senhor Ni, um tanto quanto constrangido, e eu imagino até mesmo baixando a cabeça, ele fala uma frase que é o tema dessa mensagem. Ele diz o seguinte: meu pai morreu buscando a verdade. Por que vocês não vieram antes? Esse é o tema dessa mensagem. Por que vocês não vieram antes? Bem, amados, nós lemos aqui o texto bíblico de Atos 8:38, e ele conta a história, ele narra alguns acontecimentos de um homem de Deus chamado Filipe. Filipe era um diácono, cheio do Espírito Santo de Deus, era um pregador fiel. Mas além de ser um pregador fiel, ele também foi um discípulo obediente. Um discípulo muito obediente. Se a gente pega todo o contexto do capítulo 8, a gente vê que Filipe coloca Samaria de cabeça para cima. E o mais interessante é que eles estavam fugindo de Jerusalém por conta da perseguição que havia se levantado contra os cristãos que estavam ali. E muitos saíram, e Filipe foi um deles. Aqueles que permaneceram foram os apóstolos. E Filipe vem fugindo da perseguição. Mas o povo que saiu da perseguição de Jerusalém fugindo, eles não saíram fugindo de qualquer forma. Eles saíram pregando a palavra de Deus. Por onde eles passavam, eles pregavam a palavra de Deus. E com Filipe não foi diferente. Filipe chega em Samaria e vê uma cidade dominada por demônios. E nessa cidade tinha um homem chamado Simão, o mágico. E ele enganava as pessoas, dizendo que era um grande personagem e que iludia as pessoas com as suas artes satânicas. E ali Deus usa Filipe, e Filipe ganha muitas almas para Deus. Ele ganha muitas almas, pregando a palavra, pregando o evangelho. Inclusive o próprio Simão, o mágico, crê na mensagem, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, na mensagem do evangelho que foi pregado por Filipe, e começa a andar com Filipe. Só que num dado momento, depois de Filipe ter cumprido o seu papel ali, mediante aquilo que o Espírito Santo havia estabelecido, o Senhor
O Espírito Santo fala com ele, ou melhor, Deus fala com ele através de um anjo. E manda que ele vá até um local deserto. E determina que ele vá para um local deserto, onde ali prosseguiria o seu ministério, a sua obra. E como eu falei, esse texto que eu li é o desfecho, irmãos. É o desfecho de um ato de fé e de obediência ao Senhor. Mas afinal, qual a lição que nós podemos tomar através do ministério do agora evangelista Filipe, ganhador de almas? Qual a lição que nós podemos tomar? Em primeiro lugar, é preciso estar disposto a obedecer à voz de Deus. A primeira lição que eu tenho, a primeira lição que eu tomo olhando para a vida de Filipe, é que ele estava atento, ele estava sensível, estava disposto a obedecer à voz de Deus. No versículo 26, por exemplo, diz assim: e o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Lembra que eu falei? Vai para o deserto. Vai para o local deserto. E o versículo 27 disse: e levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. Em primeiro lugar, como eu falei, é preciso estarmos dispostos a ouvirmos a voz de Deus, para que nós não venhamos a ouvir a frase que Hudson Taylor ouviu do senhor Ni, que perdera o seu pai para sempre. Por que vocês não vieram antes? Por que eu não ouvi isso antes? Eu não quero ouvir isso de alguém. Ou quando chegar na eternidade, eu não quero ouvir de pessoas. Por que você não me falou isso antes? Como Hudson Taylor ouviu. Eu fico imaginando o semblante dele, a vergonha dele. E para que isso não aconteça, precisamos imitar a Filipe. Veja que o anjo fala com ele, obviamente. Mas você falou que foi o Senhor. Sim, foi o Senhor, porque o Senhor não recebe ordem de homens, recebe ordem de quem? De Deus. Então o Senhor mandou que o anjo fosse lá e falasse com ele. Amém? E falou com ele: olha, levanta e vai. Ele estava numa cidade, ele estava em Samaria, ele tinha colocado Samaria de cabeça para cima. Ele não. O Espírito Santo que estava se movendo através dele. Havia colocado Samaria de cabeça para cima, porque ela estava de cabeça para baixo, estava uma desordem, dominada por demônios. E a cidade é liberta. E tendo cumprido a sua missão, obviamente quem direcionou isso foi o Espírito Santo, não foi não, eu cumpri a minha missão, eu vou embora, não. Até porque, imagina, sai de uma cidade e vai para um local deserto. Nossa, que diferença. Cidade você tem os recursos mínimos necessários para a sua sobrevivência. Um deserto não, um deserto é dependência de Deus o tempo todo. Mas Filipe não questionou, mas Senhor, mas será que já acabou meu ministério aqui? Será que já acabou a minha missão aqui nesse lugar? Ele não questionou, ele não discutiu, ele prontamente se levantou e foi, como diz no início do versículo 27. Levantou-se e foi. Vejam como nós precisamos agir nesses dias. Essa é a primeira lição. A palavra já foi liberada.
A palavra já foi dada, irmãos, para que nós nos levantemos e saiamos em busca dos perdidos. É a missão da igreja, não é a missão de um grupo A, B ou C. Não é errado ter um grupo específico para a evangelização, mas a evangelização, a missão da evangelização é da igreja do Senhor Jesus aqui nessa terra. Independente do título, independente da função que eu tenha dentro da igreja, que também é muito importante. Mas o meu chamado e o seu chamado é para que nós estejamos indo lá fora, a fim de que, seja agora, ou seja, no dia do julgamento, nós não ouçamos das almas perdidas e que podem dizer: por que você não me disse isso antes? Em primeiro lugar, é preciso estar disposto a obedecer à voz de Deus. E Filipe fez isso. E mais, olha só como ele foi obediente. Não questionou, ele simplesmente obedecia. Versículo 27, levantou-se e foi. E este homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. E disse o Espírito a Filipe, versículo 29, chega-te e ajunta-te a este carro. E o que ele fez? Ele foi. Obedeceu. Obedeceu. Ele obedeceu à voz do Senhor. Queridos, para que nós possamos ser obreiros de valor, discípulos verdadeiros de Cristo, nós precisamos entender que nós fomos chamados não para vivermos ao nosso bel prazer. Eu fui resgatado para resgatar. Eu fui chamado, você foi chamado para servir. Eu fui salvo para que, mediante a ação do Espírito Santo na minha vida, outros também sejam salvos. A mesma coisa você. E Filipe entendia perfeitamente essa missão. Por isso que ele era tão obediente e tão sensível à voz de Deus. Por isso que a gente vê no texto aqui, a gente não vê nenhum questionamento, a gente vê uma pronta obediência. Imagina se ele para querer discutir com o Espírito Santo. Pô, mas espera aí, Espírito Santo, mas como é que vai ser isso lá? Como é que vai ser? Eu vou falar com alguém, o Senhor vai me alimentar, como é que eu vou me sustentar? Não, ele foi! Ele foi! Ele foi! Em segundo lugar, em primeiro lugar, é preciso estar disposto a obedecer à voz de Deus. Filipe obedeceu prontamente. Em segundo lugar, é preciso ir aos pecadores para levá-los a Cristo. Foi o que Filipe fez. O Espírito Santo concedeu um presente para Filipe. Porque se em Samaria ele precisou ir até as pessoas, erguer a sua voz para pregar e esperar a ação do Espírito Santo, com esse homem, com o eunuco, já foi um pouquinho diferente. Porque o eunuco já estava com o seu coração ardendo. Ele só não sabia, como agir. O texto fala que ele estava voltando da adoração de Jerusalém, ele estava lendo o livro de Isaías. Só que ele não conseguia compreender. O seu coração já estava predisposto a receber a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Foi ou não foi um presente para Filipe? E o anjo fala assim, chega-te esse carro. E naquela época as pessoas tinham o costume de ler em voz alta. E Filipe chega no carro e ouve o eunuco lendo um trecho do livro de Isaías.
E ele pergunta: você está entendendo o que você está lendo? Como é que eu posso entender se não tem quem me explique? Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Uma vez que nós fomos chamados das trevas para a maravilhosa luz do Senhor, nós recebemos o Espírito da verdade. E ele passa a habitar em nós. Amém? Amém. E aí, a partir desse momento, a gente começa a ter uma clareza maior. Ou melhor, maior não, a gente passa a ter clareza do que está escrito. Até aquele momento, o eunuco ainda não. Então, quem seria responsável para fazer com que o eunuco, que já estava com fome e sede de Deus, quem deveria ser o responsável para trazer, para lançar luz na escuridão ali, naquele momento da vida do eunuco? Quem estivesse cheio do Espírito Santo. E quem estava cheio do Espírito Santo naquele momento? Filipe. E ele começa a falar, ele começa a pregar Jesus a esse homem. Sabe o que eu aprendo aqui com essa frase desse homem, do eunuco? Muitas das vezes, principalmente quem já trabalhou no grupo de evangelização, muitas das vezes a gente bate na porta. Quando eu falo bate na porta, pode ser literal ou não. Muitas das vezes a gente tenta conversar com alguém, falar com alguém da palavra de Deus. Mas, embora o texto não mostre aqui Filipe orando, Senhor, abre o coração, Senhor, coloca no meu coração, coloca no meu caminho quem está com o coração aberto para o Evangelho, nós precisamos fazer isso. Porque existem pessoas como esse eunuco, nos dias de hoje, ainda existem. Só que, por causa do falso, por causa dos escândalos, muita gente tem procurado buscar as respostas em outros lugares. É por isso, irmãos. Mas eles não querem saber. Será que eles não querem saber mesmo? Ou será que, como eunuco, eles têm muitas dúvidas, muitos porquês? Só que por conta das circunstâncias, eles preferem seguir o seu próprio caminho. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Olha o que Paulo diz. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Paulo estava dizendo isso para os irmãos da Galácia. A igreja estava se desviando novamente. E Paulo está dizendo, meus filhinhos, por quem de novo, ou seja, eu vou ter que sentir dor de parto de novo para gerar vocês? Sabe o que eu entendo aqui que Paulo estava fazendo? O que aconteceu para que essa igreja fosse formada? Paulo gerou eles nas suas entranhas, espiritualmente falando. Sabe o que falta na gente? Gerar. E gerar não é de uma hora para outra. Leva tempo. Dá trabalho. Muitas das vezes consome a nossa força. Consome o nosso vigor. Traz lágrimas. Principalmente quando vai chegando no finalzinho, sabe? Muitas dores, muitas dores, muitas dores, elas vão se intensificando, muitas dores. Mas no final, quando a mulher concebe,
ela logo se esquece daquele sofrimento que teve por conta da alegria da concepção. E da mesma forma nós, irmãos, embora com Filipe não tenha acontecido exatamente dessa forma como estão narrando, Paulo muitas vezes gerou no seu espírito, através, sabe de quê? De oração, intercessão, jejum. Almas para Cristo. Olha o que ele diz aqui em Gálatas 4,19. Meus filhinhos, por quem de novo? Por que ele está dizendo de novo? Porque ele já tinha feito isso. E os irmãos da Galácia estavam começando a se desviar, querendo retornar para o judaísmo. Estavam caindo na lábia das práticas judaizantes. E ele escreve essa carta para dar uma repreensão nos irmãos. E nós precisamos orar, pedindo ao Senhor: Senhor, coloca pessoas famintas e sedentas no meu caminho. Senhor, coloca almas, ó Senhor, que estão, Senhor, te buscando, que estão questionando. Sabe por que eles não vêm? Porque a gente não vai até eles. Nós temos falhado nessa missão aqui que Filipe cumpriu com excelência. E levantou-se e foi. Ó, vai para aquela estrada que está deserta. E ele, ó, levantou-se e foi. E tá passando o carro, vai lá, encosta no carro. Ele dá uma correntinha, vai lá e encosta no carro. E começa a ouvir que aquele homem está lendo. E vai lá e pergunta. Aí ali já tinha a direção de Deus. Começou a ouvir. E ele indaga aquele homem: você está entendendo o que você está lendo? E ele percebe que aquele homem estava com fome e sede de Deus. E ali ele encontra o ambiente necessário para a exposição do Evangelho. E como aquele homem estava com o coração aberto, ele se rende a Cristo. Muitas das vezes o que falta em nós é isso. É orarmos até que aquela alma seja gerada até que nós geremos aquela alma em Cristo. É o que está faltando em nós, irmãos. A gente está tão misturado com o mundo que a gente mal ora. E já quer ver o resultado. Ei, uma gestação dura 9 meses. Normal. Uma gestação normal. Às vezes 7. Olha quanto tempo dá. Olha quanto tempo tem. E mal a gente começa a orar por alguém, a gente já desiste. Ah, não tem mais jeito. Ah, pô, não quer saber. A gente pula etapas. Você quer uma evangelização eficaz? Está aqui a resposta em Gálatas. Primeiro você tem que gerar. Eu tenho que gerar primeiro, antes de falar qualquer coisa com a pessoa. Ou a gente não sabe que o mundo jaz no maligno, ou a gente perdeu a noção de que quem não está em Cristo está vivendo no império. E que império é esse? Das trevas. E você acha que é fácil tirar ele do império das trevas? O império tem as suas fortalezas. É impossível para qualquer pessoa sair desse império, se não for por um braço forte. E que braço forte é esse? Cristo. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Não é isso que diz a palavra? Então tem que ter luta, tem que ter batalha, e a gente tem negligenciado isso. A gente tem negligenciado isso. Quando foi a última vez que você viu alguém assim na rua e o Senhor falou: ó, quero você gerando aquela pessoa ali? Quando foi? Gera ela para mim. Filipe foi um privilegiado, foi obediente, e o Espírito Santo só foi dando as coordenadas. Vai, GPS de Deus, vai, e ele foi. E chegou lá, e pregou. E o eunuco, de pronto, já estava pronto. Pronto por quem? Pelo Espírito. Recebeu.
E nós? Muitas das vezes a gente chega para alguém, seja para um parente, por exemplo, e quer empurrar Jesus goela abaixo da pessoa. Se a gente pudesse, a gente agarrava no colarinho e falava: aceita Jesus, que é a melhor coisa desse mundo, seu miserável, sua miserável, você não está enxergando. Não, ele não está enxergando. Não está enxergando. Para que ele ou ela possa enxergar, nós precisamos gerá-los primeiro. Até mesmo o preso, o fugitivo Onésimo, foi gerado na prisão por Paulo. Quanto tempo Paulo gastou? Eu não sei. Não pesquisei, não sei. Talvez tenha algum. A Bíblia dê alguma deixa, só lembrei dele agora, mas não sei. Mas Paulo gerou Onésimo na sua prisão. O fugitivo, ladrão, gerou para Cristo na prisão. Escreve aquela carta, Filemão, recebe como se fosse a mim. E aquilo que ele, de prejuízo que ele deixou para você, eu pago a conta. Ele foi gerado. Mas de qualquer jeito, como a gente faz? Não. Eu creio que não. Eu imagino Paulo orando muitos dias por esse homem na prisão, até que ele pudesse esperar a ocasião que o Espírito Santo proporcionou, para que enfim ele pudesse falar. E como foi o Espírito Santo que proporcionou? Ele sabia que o terreno estava arado para a semente ser lançada. Você quer, eu quero, e você quer eficácia na sua evangelização? Tem que ser assim. O pessoal lá fora tem muitos porquês. Só que eles não vão vir perguntar para a gente. A menos que Deus já tenha preparado aquele terreno, aí sim eles virão. Do contrário, o Senhor vai colocar. Sabe, quando Deus me despertou para isso, eu estava fazendo alguma coisa lá em São Gonçalo, e aí eu olhei para um senhor lá, que vive andando para baixo e para cima, o Senhor falou: é ele. E todos os dias, desde aquele dia que o Senhor falou, tenho orado por ele. Já convidei ele para ir na igreja. Ele vive trêbado pela rua. O Senhor falou: é ele. Gera ele para mim. Quanto tempo vai levar? Não sei. Eu sei que o Senhor me incumbiu dessa missão. Então, não sei. Mas vai chegar um momento que o Espírito Santo vai me direcionar: ora, para que eu crie a oportunidade para você ir lá falar com ele. É assim. E quando for assim, vai ser igual como Filipe fez com o eunuco. Ele vai estar cheio de porquês e você vai até ele ou ela. E no abrir da sua boca, o Espírito Santo vai direcionando. É como se fosse encaixando algumas peças e a pessoa vai ouvir. E eu creio pela fé que ela ouvir, ela vai se quebrantar. Ela vai ter o seu coração compungido. E as cadeias serão quebradas. E ela vai passar a entender a necessidade de ser arrancado do reino das trevas. Não é sair. Ninguém pode sair do reino das trevas. Ninguém. Por isso não adianta a gente se indignar. Fulano não quer ouvir. Ele não pode, é diferente. Não quer, não pode. Então nós é que precisamos orar ao Senhor. Alguém mais forte do que o príncipe desse império das trevas, nós precisamos orar ao Senhor e pedir: Senhor, abre os ouvidos dele, abre os olhos dela. É dessa forma, irmãos. Porque a gente muitas das vezes age como se a gente não entendesse isso. Poxa vida, fica indignado. Como é que pode? Ele não entende. Não entende. A Bíblia declara que o príncipe desse século cegou o entendimento deles. Não podem, eles não podem. É por isso que nós
precisamos buscar ao Senhor. É por isso que nós, para quê? Para que nós não venhamos ouvir essa frase que Hudson Taylor ouviu. Por que vocês não vieram antes? Já imaginou? Você bater na casa de alguém, você procurar alguém para evangelizar, e a pessoa receber com alegria, se converter, mas lembrar de alguém, de um amigo ou de uma amiga que perdeu, de um parente, fala, puxa, tão maravilhoso esse Jesus, mas por que você não veio aqui antes? Qual vai ser a nossa cara? Não, é que... Né, que... Quanto tempo você tem de cristão? Não, eu tenho 40 anos de cristão. Hã? E só agora que eu estou vendo você aqui pregando o evangelho? Não é isso que Deus quer. O Senhor nos chamou para anunciar, para proclamar. Em terceiro lugar, foi isso que Filipe fez. Em primeiro lugar, ele estava disposto a obedecer a voz do Senhor. Em segundo lugar, ele entendeu que era preciso ir até o pecador. É preciso ir até o pecador. E ele foi. O Espírito Santo foi dando as coordenadas. Ele foi até o eunuco, que era uma espécie de prosélito, ou seja, era quase que um judeu, né? Não era um judeu porque ele não tinha nascido em Jerusalém, mas ele era um prosélito, estava indo para o templo para adorar, mas ao sair dali ele sai com seu coração queimando, querendo a Cristo. E ali Filipe tira todas as dúvidas dele e prega-lhe o evangelho. Em terceiro lugar, é preciso pregar a palavra. Sabe o que gera fé? A palavra. Amém. Mas é claro que é óbvio que é preciso pregar a palavra. Irmãos, mas tem muito lugar com placa de igreja que não está fazendo isso. Talvez, eu não sei aqui, mas lá em São Gonçalo, se bobear, tem uma igreja em cada esquina. Mas será que todas elas estão pregando o evangelho? Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e depois do grego. Paulo fala isso. Mas muitos lugares não estão pregando o evangelho. E se não estão pregando o evangelho, essas pessoas que estão indo a esses lugares não estão salvas. Há uma grande probabilidade da maioria delas não estarem salvas. Não serem salvas. Oferece-se tantas coisas. Tem aquele cara, gente boa, que conta piada, né? E todo mundo sai dali, esse cara é tão legal, esse pastor é tão legal. Tem aquele que faz todo mundo chorar, bota aquela musicazinha, um pianozinho com padzinho de fundo, aquela luzinha amarela, um ambiente escurecido, vem cheio de palavras de efeito, e o pessoal começa a chorar, e vem uma multidão na frente depois que ele faz aquilo. Não é a tua palavra, o fogo e martelo que esmiuça a penha? Assim diz o profeta Jeremias. É preciso pregar a palavra. Vem para Jesus que, sabe? Lembra aquele iate que você estava querendo? Jesus vai te dar se você vier para ele. Isso não é o evangelho. Aquela casa lá em Arraial do Cabo, você tanto tem pedido a Deus, vem para Jesus. Não, isso não é o evangelho. O evangelho de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. O evangelho é salvação. Salvação da alma perdida, de ponto final. E Filipe pregou a quem? O evangelho vivo, Jesus. Amém. Versículo 34. E respondendo o eunuco a Filipe, disse, rogo-te, de quem diz isso o profeta? De si mesmo ou de algum outro?
Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, Filipe não contou a historinha, não ofereceu nada daquilo que Jesus não traria, daquilo que os profetas não falariam, daquilo que Deus não havia ensinado. Começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Quem Filipe anunciou para ele? Olha, a sua vida vai mudar. Não, ele não falou isso. Ele falou, Jesus vai transformar você. Jesus vai tirar você de um lamaçal de pecado, de uma vida longe dele, de uma vida longe de Deus, para uma vida perto de Deus. Porque somente através dele você pode ser aceito por Deus. Lhes anunciou a Jesus, versículo 36, diz assim, e indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse ao eunuco, eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe, é lícito, se creis de todo o coração. E respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Olha a evidência da fé desse homem. Depois que ouviu a exposição fiel da palavra de Deus. É preciso, terceiro ponto, é preciso pregar a palavra. E para finalizar, quarto, a evidência da conversão. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Uma informação que é importante a gente ter é que haviam muitas testemunhas. Mas não era deserto? Era. Não era uma estrada no deserto? Era. Mas a gente não pode esquecer que esse homem era uma espécie de ministro da economia. O texto chama ele de mordomo mor. Mordomo mor. Ou seja, estava acima de todos os outros mordomos. Então, ele tinha um cargo elevado. E geralmente, pessoas assim andavam com uma comitiva. E olha que coisa linda que ele faz. Ele testemunha da sua nova fé publicamente. Ele testemunha da sua fé publicamente. Por exemplo, no versículo 37, ele diz no finalzinho, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Olha só. Ele não guardou só para ele, não. Diante da sua comitiva, conversando com Filipe, ele diz, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E essa atitude dele, muito provavelmente, embora o texto não fale, inflamou o coração das pessoas da sua comitiva também. E mais, para consolidar aquilo que ele havia falado, ele age. Ele age. Parem o carro. Água aí. O que impede que eu seja batizado? E mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe quanto o eunuco, e o batizou. Vejam que quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém que gera nas suas entranhas, assim como Paulo gerou Onésimo, assim como Paulo sentiu dores de parto pelos irmãos da Galácia e por tantos outros irmãos, eles têm uma conversão genuína. Eles têm uma conversão sólida. Eles não têm vergonha de proclamar para quem quer que seja da sua fé, assim como o eunuco. Diante de toda a sua comitiva, ele é batizado aos olhos de todos ali. De todos. E o mais interessante é que o Espírito Santo, ele
não mandou Filipe continuar junto com o eunuco. Tirou ele e levou para outro lugar. E o texto declara aqui, para finalizar. E quando saíram da água, versículo 39, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. E não o viu mais o eunuco. Jubiloso, continuou o seu caminho. Foi embora. Voltou lá para sua terra. E provavelmente, segundo o que eu li em alguns dados históricos, segundo uma tradição cristã, esse eunuco ele foi um dos responsáveis, se não o responsável, por evangelizar o seu país e ali fundar uma igreja. Provavelmente, eu não posso afirmar. Então vejam o resultado. Um resultado de alguém obediente a Deus, de alguém que entende o seu chamado. Vejam o resultado. E aí, meus irmãos, essa foi a lição que eu tive ao analisar aqui a esses 3 pontos, né? E o quarto com a evidência da conversão. Esses foram o aprendizado que eu tive olhando aqui a vida de Filipe. E para que nós não sejamos como Hudson Taylor, embora tenha sido homem de Deus, e termos que ouvir de um irmão em Cristo sobre a perda de seu pai, por que vocês não vieram antes? Nós precisamos ser obedientes à palavra de Deus. E vocês já têm a direção. A direção do Espírito Santo, tem a direção do pastorzão Sandro, sua esposa. O que está faltando, então? Quero sugerir algo para vocês. Na verdade, já falei isso aqui na mensagem. Separe algumas pessoas que você sabe que não tem a Cristo. E comece a gerá-la primeiro no reino do Espírito. Separe. Não adianta dizer, mas ele não quer saber de nada. Não quer saber de nada porque está cego, é cego. Não pode ver. O Senhor tem me ensinado isso. O Senhor tem aberto os meus olhos para isso. É fácil demais a gente dizer, não quer. É fácil demais eu sair no evangelismo na rua, querer entregar um folheto para alguém, ou alguém pegar um folheto, rasgar, ou jogar no meu rosto, e eu falar, perdido, não quer. É fácil falar isso. Mas quero ver gerar ele que me ofendeu, nas minhas entranhas. É Cristo. E é isso que Cristo está requerendo de nós nesses dias. Gere pessoas. Sinta as dores. Chore. Muitas das vezes a gente não ganha almas. A gente está estéril, porque não há lágrima nos nossos olhos. A gente não tem a noção, parece que a gente perdeu a noção da gravidade do que é viver fora da presença de Deus. Mas em nome de Jesus, que nós não venhamos a ouvir essa dolorosa frase: por que vocês não vieram antes? Imagina, finalizando finalmente, como diz nosso pastorzão, você chega para alguém e essa pessoa se converte e fala, puxa vida, meu filho morreu nas drogas. Por que vocês não vieram antes? Esse Jesus é tão maravilhoso. Por que vocês me falaram isso agora? Por que eu só ouvi isso agora? Eu ouço tanta coisa por aí. Eu vejo tanta igreja por aí, mas não, o que você trouxe de palavra foi algo diferente. Foi algo que mudou o meu ser. E por que você não trouxe essa palavra antes?
que você não me encontrou antes? Já pensou ouvir isso de alguém? Ou então se deparar com alguém, puxa vida, uma amiga minha padeceu em meio à prostituição. Eu tive a oportunidade, eu estava junto com ela morreu, eu fiquei vivo. Eu louvo a Deus por ter poupado a minha vida. Mas por que você não trouxe essa mensagem antes? Por que eu não vi isso antes? E por aí vai. Gente que morre na corrupção, morre na idolatria, morre em toda sorte de imoralidade, no mundo do crime. Morre sem Cristo. Gente que tira a sua própria vida. Que eu e você sejamos a resposta nessa geração para a glória de Deus Pai. Convido vocês a colocar de pé. Por que vocês não vieram antes? Coloque-se de pé. Senhor, eu quero te agradecer, Pai. Quero te agradecer por aprendermos, ó Senhor, olhando para a vida de Filipe. Se Filipe questionasse o Senhor, talvez ele ouviria não apenas do eunuco, mas de toda a Etiópia. Por que você não veio antes? Mas ele nunca vai ouvir isso. Porque ele prontamente obedeceu ao Senhor. Nesse texto que nós lemos, ó Pai. Senhor, perdoa as nossas falhas. Perdoa nossos pecados, perdoa nosso egoísmo, nossa ignorância. E gere em nós esse espírito, Senhor, voluntário, esse espírito de serviço, esse espírito obediente, Pai. E que nós entendamos, ó Pai, que é necessário, Pai, nesses dias, sempre foi necessário gerarmos espiritualmente falando, almas para Ti, Senhor. Não é de uma hora para outra. A menos que o Senhor traga, sem que nós tivéssemos gerado. Mas o Senhor, na maioria das vezes, o Senhor quer que nós venhamos a gerar, Pai. Então ajuda-nos, ó Pai. Condiciona-nos a isso, Senhor. Para a glória do Teu nome. Para que nós venhamos ver o Teu reino povoado, Senhor. Para a glória do Teu nome santo, Deus. Em nome de Jesus. Ajuda-nos, ó Senhor. A começar por mim, Pai. A começar por mim, aquelas pessoas que eu já comecei a orar por elas. Dá condições e ocasião, Senhor, para ministrar a elas. E quando isso acontecer, que aqueles solos estejam devidamente arados pelo Senhor, a fim de que recebam a excelente semente do Evangelho, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. Ajuda-nos, ó Senhor, a sermos como Filipe, a seguirmos o seu exemplo de obediência e serviço para a glória do Teu nome santo, Deus. Amém, Jesus. E amém.